Mais uma vez por aqui, a gente tá no Quem Pode Mais. E eu usando isso aqui como é que chama aquele instrumento? Lucas Cardoso, nosso diretor de TV. É o carrom, né, que chama. Essa mesa aqui vai virar um carrom, mas em breve a gente vai ter... Os nossos microfones piram, exatamente. E aí, bom aviso do Lucas, que é nosso diretor de imagem aqui, que fica parecendo um carrom. Sabe o carrom que você vai no barzinho, o cara fica tocando com o violão ali? Praticamente uma minha querida, pequena Eva. Estamos começando aqui o nosso Quem Pode Mais. Obrigado a você que está junto com a gente, trazendo pessoas relevantes, interessantes, com histórias legais para contar sempre aqui, todas as terças-feiras. Obrigado sempre você aí junto com a gente. Também dê a moral para os outros podcasts da casa aí, que são vários bem legais. O Fabião, da Flavinha. Flavinha mudou de nome agora, né? O podcast dela, né? Futuro em Pauta, não são mais os 6 gatinhos. Futuro em Pauta, sucesso para Flavinha. Agora é só na parte educacional. A Flavinha é competentíssima, profissional aqui do nosso grupo. E a gente está começando sempre lembrando que no dia 25 de outubro teremos o Frutos de Indaiá, né? Grande evento Frutos de Indaiá, premiando aí as pessoas bacanas. Faltam poucos dias. O evento vai ter o show de Jades e Jadson, junto com a Maria Carolina Marmoraria. Maria Carolina Marmoraria, é o trava-língua do nosso grupo aqui. E um abraço pessoal da Maria Carolina. E também a Best Business, soluções para condomínio. Aproveitando então esse grande evento, a gente já emenda falando da nossa Indafire, né? Indafire é a solução em combate ao incêndio para você que tem uma empresa, você que tem um prédio, está construindo, está com uma indústria. Tudo que você precisa, é importantíssimo isso. Você vai ter que ter isso, é lei, você precisa ter toda uma organização com relação ao combate ao incêndio. Então, tudo que você precisar, a Indafire tem, são muitos anos aí de dedicação ao combate ao incêndio aqui em Indaiatuba e toda a região. E também a Soccer Experience Indaiatuba. O que é a Soccer Experience Indaiatuba, Rui? É o treino de futebol para adultos. Sabe aquelas escolinhas de futebol para criança? Só que para adultos. Pessoas que não gostam de academia, não gostam de qualquer outro tipo de treinamento, vai treinar com a gente, ó. A primeira aula é gratuita, tá? Experimental gratuita. Você conhece o método, tenho certeza que você vai adorar, porque condicionamento físico, saúde mental e também aquela diversão de jogar bola, aquela coisa gostosa do passado, você vai sentir tudo isso com a Soccer Experience. Dados os recados, vamos pro nosso convidado, que tem muita história boa para contar pra gente. Ele passou um pouco, eu tinha dado uma olhada antes, dei uma estudada, mas depois ele me contou, eu falei, pô, é muito legal esse trabalho que você faz. Tá ele aqui com a gente, vai conversar da Parque, já vamos falar o que é a Parque, Bruno Sintra com C. Fala, Bruno. Tudo bem, querido? Tudo bem, e você, Rui? Prazer estar aqui, cara. Obrigado por você estar aqui, cara, ter atendido aí o nosso pedido. Bora lá, é um grande prazer. Sintra com C, né? Sintra com C. Muito bem, que as pessoas escrevem com S achando com que S. São em Portugal, né? Isso. Que Sintra é uma região portuguesa maravilhosa, aliás. Muito bom. E o Bruno tem a Parque. Isso. Fala da Parque para quem quer. O que a Parque pode ajudar as pessoas? Eu sei que é um negócio sensacional, mas as pessoas querem saber. Legal. Conta pra gente, Bruno. A Parque é uma empresa especializada em desenvolvimento humano. Olha, que legal, cara. Isso. Então a gente tem um braço muito forte que a gente trabalha os CPFs, então as pessoas... Pessoa física. Isso, como ser humano. Então onde que elas têm, através de processos de imersão, a grande possibilidade de se desconectar um pouco do mundo aqui fora para voltar esse olhar para dentro de si. Nós, enquanto adultos hoje, nada mais somos do que a experiência somada ao longo da nossa vida. Que legal isso. E que tem uma interferência muito grande do que a gente vivenciou na nossa infância. Uhum. Então, saber como que a gente viveu, programou, deu significado para todas essas experiências reflete muito no adulto que a gente é hoje. Sim, então, esses programas de imersão são voltados para esse processo de autoconhecimento. Identificar muitas vezes porque a gente tem um padrão de pensamento, de sentimento, de comportamento que muitas vezes são inadequados, mas a gente não consegue mudar. E através desses processos a gente consegue compreender o que está por detrás disso tudo, gravado no nosso inconsciente e criar uma nova programação em cima disso. E depois a gente tem os programas voltados para empresas e empresários. Tá. Então a gente desenvolve trabalhos dentro de empresas e também temos uma formação de líderes destinado a empresários e líderes para entender sobre gestão de pessoas, gestão de equipe para aumentar o resultado da empresa. Ó, que legal, cara. Vamos começar pelo fim, então, Brunão. O líder, cara. Essa formação de líder, você que tá aí, faz isso já há bastante tempo, como é que é isso, cara? Nem toda pessoa que está lá no topo da pirâmide tem a liderança, ou sabe ser líder. É isso, Bruno? É isso. Eu costumo dizer que líderes não nascem prontos.
Eles precisam se desenvolver. Precisam se formar, claro. Então, um bom jogador de futebol não tem as competências e habilidades para ser um bom técnico de futebol. São coisas completamente diferentes. Alguns conseguem, mas não são todos. Isso. Né? Então, saber fazer... saber tecnicamente ter certas competências para executar o operacional não te qualifica ensinar outras pessoas ou gerenciar uma equipe para que essa equipe dê resultados. E como é que a pessoa, por exemplo, te procura nesse caso? Vai lá, pô, vou procurar a Parque, eu quero que o Bruno me ajude nessa história. É esse cara que está angustiado ali de não conseguir tocar, de repente, uma grande empresa, ou muitos funcionários, ou várias divisões dentro da empresa? É isso, Bruno? Isso. A grande maioria dos empresários ou líderes que nos procuram, eles foram evoluindo com o negócio ou com a equipe, chegaram num patamar que eles não conseguem mais passar de nível. E aí eles começam a perceber que se eles não trabalharem as pessoas para darem resultado e mudar a mentalidade dele, ele não consegue ir para esse outro patamar. Entendi. Então, aí tem um ponto extremamente importante. É tomar a consciência que ele precisa descentralizar e que ele precisa aprender a delegar. E aí ele começa a perceber que ele não tem essas competências. E aí ele nos procura. Ou quando os problemas são recorrentes. Então ele troca pessoas, pouco tempo depois o problema acontece de novo. Entendi. E aí às vezes o problema tá ali, né? Tá ali. Nele mesmo. Coisas que eu ouço bastante. Eu falo A para o meu colaborador, ele entende B. Eu tenho a expectativa dele me entregar aqui, ele me entrega aqui. Então, quando há essa frustração também muito grande sobre o que ele idealiza, o que ele comunica e o que ele espera de resultado é muito aquém, ele também vem nos procurar. E aí você não acaba entrando na seara, gostei, bela palavra, hein? Na seara pessoal, você entra na coisa pessoal. Será que o cara que de repente não tem essa liderança... Ô Bruno, de repente a história do pessoal tem isso, cara, você acaba tendo que ajudar o cara na vida pessoal dele também, quer dizer, guardadas as proporções que ali a coisa vai te pedir, não? Entendendo que esse cara é um ser humano, então sim, 100% das vezes... Não é IA, né? Não é um IA. Então 100% das vezes a gente precisa cara? Entrar nas questões comportamentais. Tá. Então a nossa especialidade é trabalhar aspectos comportamentais. Sim. Então não tem como eu não falar sobre o processo de inteligência emocional. Então eu preciso me conhecer, saber o que eu sinto, por que eu sinto, como que isso reverbera no meu padrão de pensamento, nos meus comportamentos. Sim. Eu preciso... ter autocontrole, ou seja, saber fazer gestão das minhas emoções e preciso também saber me relacionar, porque ter inteligência emocional é saber se relacionar com os outros, é saber ter empatia, é saber me comunicar, é saber me colocar no lugar do outro. Então, precisamos trabalhar isso. Então, o processo sempre é pela autoliderança. É ele se conhecer, ele trabalhar as próprias questões dele para depois ele conseguir liderar outras pessoas. Tá. Então, o que você... Lógico que são muitas coisas, mas de repente se você fosse pontuar 3, Bruno, 3 problemas pessoais que acabam atrapalhando esse líder aí, essa pessoa que chegou num determinado momento da carreira que não consegue tocar a equipe, por exemplo, como você citou agora. Teriam 3 coisas assim essenciais que você pode citar? Você vai falar, Rui, puta, às vezes tem mais. Não, até. tem mais. Vamos lá. Falta de inteligência emocional. Tá. Falta, eu vou colocar, de não ter comunicação assertiva. E não ter clareza de propósito. Ou seja, ele não tem objetivos bem definidos. Tá. Ele não tem clareza sobre o que ele quer. Tá. Então, quando a gente fala... Vou dar alguns exemplos. Quando que a gente fala sobre inteligência emocional? Por exemplo, por que muitos líderes não conseguem delegar? Eles são extremamente centralizadores. Tá. Tem muito isso. Por que você acha? O cara na casa dele é assim também, não? Não é? Não. Ou ele foi muito... oprimido quando era criança, de repente, ou pela mulher, sei lá. Talvez, mas ele encontra na empresa algo que preenche as necessidades psicológicas dele. Ou seja, na empresa ele tem reconhecimento, ele tem pertencimento, as pessoas validam ele. Então aquilo é um posto muito importante para ele ocupar. Sim. Certo? E ele é dotado de sentimentos e emoções. Claro. Então, como que eu vou delegar algo para alguém se eu sou uma pessoa insegura? Ou eu vou delegar para alguém que pode ser que faça melhor do que eu, ou que não faça do meu jeito, e as coisas vão ser diferentes, para bom ou para ruim. Sim. Então isso causa
insegurança. Então, não saber lidar com essas emoções muitas vezes faz com que ele não consiga delegar. Que coisa, né? E aí cara? ele se torna centralizador, porque as coisas precisam ser do meu jeito. Tá. Tem muito empresário e tem muito líder que tem medo de se tornar inútil para a empresa. Uhum. Muito. Eu tive um chefe uma vez, um superintendente numa empresa que eu trabalhei, numa rádio que eu trabalhei, que ele era um cara extremamente controlador. E eu era um cara de confiança, né? Ali eu era do grupo de diretores da empresa, eu era um deles. E eu sentia que ele agia muito parecido com todos. Mas ele era um cara na dele, ele não gostava de se expor, ele não se expõe. Isso também é um problema sério, né, Sim. Bruno? Sim. Ficava fechado ali num mundo, cara, e, sabe, com medo de E aí não tudo ser importante. E aí tudo se torna ameaça. Como que eu vou gerenciar pessoas que são melhores do que eu tecnicamente? Uhum. Então a gente fala sobre clareza de identidade. Tá. Quem eu sou enquanto líder? Se eu entendo que eu, como líder, sou uma pessoa que preciso estar no nível estratégico, que eu não preciso ter conhecimentos lá do operacional para executar, e sim pessoas competentes para fazer aquilo, mas o meu papel é gerenciar, então é saber contratar, é saber fazer a gestão do ambiente para que seja um ambiente saudável, é conhecer de perfil comportamental para não colocar um cara que é bom de atacante colocar como zagueiro. Sim. Então é montar o time, é ter clareza aonde que eu quero chegar, para daí motivar essas pessoas por esse propósito maior. Sim. Então, quando eu tenho clareza dessa identidade aonde que eu quero chegar, eu tenho muito mais segurança da minha posição. dúvida. Mas quando que eu não tenho isso bem estabelecido, aí eu quero guardar tudo comigo. Porque daí eu não sei gerenciar uma pessoa que é melhor do que eu, não sei gerenciar conflito, eu não sei para onde que eu quero chegar. Então, tudo isso gera uma insegurança muito grande, onde que eu vou centralizar. Pô, esse cara, eu não posso falar dele mal, porque ele é um cara que me deu uma grande oportunidade na época, né? Que já faz bastante tempo isso. Mas aí tem uma história, porque aí ele era um cara que ele diminuía muito os líderes dele, as pessoas que estavam aí abaixo dele. Sim. Do guarda-chuva ali, né? No guarda-chuva dele ali, as pessoas, os diretores. Sim. Nós todos, éramos em 5 diretores. Ele diminuía muito o trabalho de todos. Sabe? O trabalho que você podia fazer o máximo, mas quando aparecia, quase não existia o elogio. Isso é um defeito desse tipo de líder ou não, Bruno? Pensa na nossa época de moleque, que a gente brincava na rua. Você é bem mais novo que eu. A minha época de moleque é muito antiga. Tá bom, mas eu brinquei na rua. Tô brincando. Mas eu brinquei na rua, bastante. Sim, brincamos na rua, com bastante. certeza. O menino o moleque que era dono da bola. Sim, esse jogava. Ele atuava onde ele queria, né? É isso. Então as coisas precisavam ser do jeito dele. Sim. Porque é a única forma dele ter poder. Sim. Então esse empresário, esse líder, é o moleque dono da bola na rua. Tá. Certo? Então eu preciso controlar pelo poder. Tá. Então, deve ser difícil você conquistar um cara... Conquistar não, né? Porque você vai fazer um trabalho de mostrar, né? É uma amostragem pro cara. Ó, você tá errando aqui, você tá errando aqui. Mas como é que funciona esse trabalho? Que não é fácil, não. Bruno. Não é fácil. Vamos lá. Primeiro passo. Algo que a gente trabalha é elevar o nível de consciência sobre como que é o nosso processo de aprendizagem para a gente ser excelente em qualquer coisa. Sim. E a gente entende que o processo de aprendizagem, para eu ser excelente em qualquer coisa, o primeiro passo é eu me colocar numa posição de incompetência. Ou seja, que eu não tenho competência. Tá. Mas como que é para as pessoas sentarem numa cadeira de incompetência? Pô, difícil, hein? Muito. Porque essa palavra é muito forte. É muito forte. Porque talvez lá atrás nós não tivemos a permissão de ser incompetente. Porque todas as vezes das quais a gente não sabia e não tinha a competência... Talvez a gente não teve a validação das pessoas que a gente considerava os nossos super-heróis. Sim. E como eu tenho a necessidade de pertencer, ser reconhecido, ser amado, eu vou criando uma casca e uma armadura que eu preciso dar conta de tudo, eu preciso saber de tudo. Sim. Então, visitar essa cadeira da incompetência, ela é muito difícil. Então, o primeiro passo é a gente conseguir fazer a pessoa sentar nessa cadeira. Exemplo que eu dou disso. Quando que a gente fala de um alcoólatra, qual que é o passo mais difícil ou mais importante para um alcoólatra parar de beber? Você sabe qual que é? Não. Assumir que ele bebe. Ah. Assumir que ele é dependente, que ele é doente. Porque o cara não assume, né? Não assume. Tanto a droga quanto a bebida. Isso, né? ele fala, não, eu bebo quando eu quiser. Não... Ou seja, ele não assume que tem a doença e que tem o problema. Tá. Então, se eu não tenho problema, eu não tenho o que resolver. Sim.
Entende? Então, o passo mais importante é falar, eu bebo, eu não consigo me controlar, isso é uma doença e eu preciso de ajuda. Sim. Quando isso acontece, o tratamento flui. Na empresa, no líder, no empresário é a mesma coisa. Se ele não sentar nessa cadeira de falar, eu não sei, eu não dou conta de tudo, eu não preciso dar conta de tudo. Se ele não sentar nessa cadeira, ele não abre espaço para o próprio desenvolvimento dele. Só que quando ele não faz isso, ele cria um ambiente também onde que as pessoas não podem sentar nessa cadeira. Sim. Ou seja, todo mundo precisa ser competente. E quem é incompetente, entendendo que incompetente não é essa carga pesada que a gente traz. E sim eu não tenho conhecimento, eu não tenho capacidade para fazer isso. Então, o passo mais difícil é esse. Ontem eu estava com um empresário e ele falou assim, cara, eu sou ignorante em determinados aspectos, eu sou muito ruim nisso, nisso e nisso, e é isso que eu quero trabalhar com você. E a gente fechou uma mentoria para fazer esse trabalho com ele. E ele falou assim, cara, e o que você acha? Eu falei, cara, nessa posição sua, na sua forma de pensar sobre você, você já abriu um caminho para a gente acelerar o processo. Sensacional. Então, às vezes eu demoro 3, 4 meses para o empresário tomar a consciência. Nem sempre é fácil, né? Nem sempre é fácil. Porque não adianta eu falar. É a mesma coisa se você falar para o alcoólatra, cara, você está bebendo muito. Ele vai falar não, porque ele não tomou consciência, ou ele não assumiu, ou ele não se permitiu sentar nessa cadeira. Então, o primeiro passo é isso. Assumir as nossas incompetências. Então, ou seja, eu sou empresário, eu sei do meu negócio, eu sei do mercado, mas eu não tenho competência e habilidade para treinar outras pessoas para fazer o que eu sei. Porque isso é uma competência que precisa ser desenvolvida, adquirida, treinada. Então, se ele não assume essa cadeira da incompetência, ele não abre espaço para ele ser um excelente líder. Sem dúvida. Entendeu? Então, o passo mais difícil é esse. Então, isso que muitas vezes eu não... assim, o empresário, o líder, ele se coloca numa posição onde que ele não pode estar em vulnerabilidade. Ou seja, perante a minha equipe, eu não posso mostrar que eu não sei. Que eu sou fraco, não posso. Eu não posso mostrar que eu tô com medo, que eu sou inseguro, que eu não sei qual que é a melhor decisão a ser tomada. E aí o cara vira aquele cara, tipo, opressor, é isso? Sim, talvez, ô Bruno? Isso. Não, vocês estão fazendo tudo errado, sei lá. Quantas vezes você acha que seu pai ou sua mãe brigou com você porque eles não sabiam a resposta? Não tenha dúvida. Mas ele não pode falar, eu não sei. Não, sou seu pai, né, pô? Eu tenho que saber de tudo. Tem que saber, eu sou o sabe tudo, é verdade. Entendeu? Então, a gente veio muito dessa cultura. Que tenho que mostrar uma força. Só que aí o que eu percebo, se torna uma jornada muito solitária. O que eu mais vejo são empresários querendo dar conta de tudo, mas no fundo tá sofrendo. Com medo, insegurança, depressão, ansiedade, burnout. E aí ele não se permite falar sobre isso. E é interessante porque nós temos uma formação de líder que é aberta, né, para empresários e líderes, e tem ali quase 30 empresários, e é um programa de 6 meses. E ao longo do são várias pessoas que fazem juntas isso? Juntas. Legal, uma turma mesmo. É uma turma. E aí, a hora que eles vão se conectando, lá no nosso processo de didática, tem muito sobre a gente falar sobre as nossas percepções, as realidades do que a gente vive na nossa empresa. E aí, quando que eles começam a falar dos sentimentos, das sensações, as dificuldades que eles passam no dia a dia, o outro fala, nossa, mas você também passa por isso? Nossa, mas você também? E aí eles vão se conectando. Aí é conexão, cara, que é importantíssimo. Ou seja, eu preciso de um ambiente, de uma ambiência, então... ambiente e pessoas onde que eu possa me colocar vulnerável de forma segura, onde que eu não vou ser julgado, onde que os outros entendem minha dor, porque também passam por isso. Sim. Só que a maioria dos empresários vão levando isso sozinho. Aí ele chega na casa dele, ele tem que dar conta de ser marido, de ser esposa, de ser pai. E aí ele precisa se mostrar forte para todo mundo. Sim. E aí quantas vezes eu vejo empresários se afundando emocionalmente, financeiramente, tomando decisões ruins, porque ele entra no mundo dele
e não compartilha isso com ninguém. Putz, é perfeito isso aí, Bruno. Fantástico essa colocação. E eu vejo isso. Por exemplo, quem tá vendo, a gente queria falar, pô, isso é legal, essa formação de líderes, isso você já vem fazendo. Já vem fazendo. E isso. Como é que a pessoa consegue fazer isso? Legal. O cara que tá passando por esse momento agora e fala, putz, me identifiquei com isso aí que o Bruno faz. Tem como entrar nessa turma? Tem, sim. Fazer parte desse grupo? Sim, como eu te falei, a gente trabalha há 15 anos com desenvolvimento humano. Esse programa de formação de líderes eu comecei a fazer dentro das empresas. Tá. Mas isso se torna inviável quando que a empresa tem poucos líderes. Então, eu faço com empresas com 20, 25 líderes, a gente cria um programa exclusivo para aquela empresa, certo? E aí eu fui percebendo que tem empresas ou empresários que é ele, mais 2 líderes, tem 4, 5 líderes e aí se torna inviável. Então, esse ano a gente lançou uma formação chamada Líderes Fora de Série. Tá, então, a gente rodou, está concluindo agora em outubro a primeira turma. Então, nessa primeira turma são 27 empresários. Então, é um programa que tem teoria. Então, eu trago todo o embasamento de como ser um bom líder, nos aspectos de entender como que o ser humano funciona, como que eu tenho uma comunicação assertiva, como que eu desenvolvo inteligência emocional, como que eu faço um processo de tomada de decisão de forma assertiva. A gente fala muito sobre perfil comportamental, ou seja, entender que cada pessoa com as suas características consegue render numa determinada posição. Então, como que eu faço essa leitura? Entendi. E a gente tem a parte prática também, que eu falo que é um grande laboratório. A gente faz um simulador empresarial, ou seja, coisas que acontecem na empresa dele, a gente traz isso para o ambiente do treinamento, através de dinâmicas, de jogos, onde vai emergir os comportamentos dele. E aí todas as incapacidades dele vai aparecer lá. O que acontece de errado na empresa vai escancarar lá. E aí a gente atua pontualmente. O que eu preciso desenvolver, plano de ação e tudo mais. E também tem mentoria individual. Então, a gente está lançando agora a segunda turma. Vai ter uma nova turma já. Isso, Líderes Fora de Série, chama. Líderes Fora de Série. E começa agora em outubro. E aí é um programa de 6 meses, onde que a gente faz esse acompanhamento muito de perto. Que é semanal? Como é que funciona, Bruno? A gente faz um encontro por mês presencial. Lá na Ciesp, então é uma quinta-feira o dia todo. Aí o empresário fala, cara, mas quinta-feira, como que eu saio da minha empresa? Eu falo, se você não consegue sair uma vez por mês, aí que você precisa fazer isso. Realmente precisa fazer isso. Aí depois tem um encontro online, onde que eu trago profissionais para falar de determinados assuntos. Então eu faço uma pesquisa com aquele grupo para saber quais são os principais pontos que eles precisam desenvolver no negócio dele. E aí eu convido profissionais para dar aula sobre aquilo. Sim, bacana. Certo? Muito legal. Depois, na sequência, mentoria em grupo. Ou seja, aprendi, treinei, fui aplicar na minha empresa, tive dificuldade. Aí eu dou uma mentoria para eles de como... para tirar dúvidas e ajudar. Fora isso, mentoria individual. Ou seja, fazemos um mapeamento comportamental deles e identificamos quais são os pontos de desenvolvimento. E aí vai ter lá um personal trainer comportamental para acompanhar ao longo desses 6 meses para ele desenvolver essas capacidades e habilidades. Ô Bruno, você acaba mudando a vida do cara, bicho. Porque aí tem essa história aí que você falou do pessoal. Não tem como. Tá muito ligado, cara. Pessoal, a coisa do passado... não é, cara? É isso. As pessoas devem falar, pô, Bruno, muito obrigado, você mudou minha vida. Sei lá, cara. É isso. Tô exagerando, né? Aí, é por aí, né, cara? Isso veio muito forte, né? Porque dentro dos processos de imersão, quando que a gente trabalha de forma profunda com as pessoas, tem a possibilidade de ressignificar uma vida toda, curar alguns traumas, reatar algumas relações que são importantes, mudar o padrão de pensamento, de crenças que eram limitantes para as pessoas prosperarem, ter uma vida mais saudável. A gente sempre ouve isso. Você transformou minha vida. Não é que transformou. Eu falo que o nosso papel é ser vetor de mudança. Eu não transformo a vida de ninguém. Eu apresento caminhos que eu falo para ela, se você for por esse caminho aqui... Pode ser isso. Isso. Ela toma a decisão e ela que promove a transformação na vida dela, certo? E aí eu fui percebendo, isso veio muito forte quando a gente fez a primeira turma, eu fui começar a primeira aula e me veio muito forte qual que era o meu propósito envolvido nessa formação de líderes. Porque eu percebi o seguinte, é muito limitado a quantidade de pessoas que eu consigo atingir com todo o conhecimento que eu tenho. Mas eu percebi que se eu formar empresários e líderes, eles vão propagar todo esse conhecimento para o ecossistema dele e que vai beneficiar aquele mundo ali. Sim.
de todo mundo que depende da empresa. E aí esse propósito ele veio muito forte. Então, hoje eu percebo que eu tenho a possibilidade de apresentar ferramentas, conhecimentos e caminhos para empresários e líderes serem seres humanos melhores. Trabalhando as suas próprias questões, tendo clareza de onde que eles querem chegar, tendo as capacidades e habilidades para potencializar o resultado de outras pessoas. Sim. E é isso. Matou, né, cara? Então, mas o primeiro passo, não tem como fugir, é olhar esse empresário, esse líder, não pelo crachá, Sim. não pela função, posição, né? mas é ele como ser humano. Isso é, pô, cara, é um negócio, a gente vem, você citou várias coisas aí, a gente vem num momento que, e tem muito picareta também no mercado, né? Você, aliás, qual a tua formação, Bruno? Cara, minha formação de faculdade é administração. Sei. Administração. Que tem a ver, né? Óbvio. Que tem a ver. Mas você tá hoje, é uma coisa muito mais psicológica isso, né, cara? Vamos lá, até 2010 a minha carreira foi em grandes empresas. Eu sempre fui apaixonado pela área comercial, ainda faço muito trabalho na área comercial. Teu lado comercial, cara, vendas. Então, vendas. E cara, meu último trabalho foi numa grande empresa de previdência privada. Eu era consultor de previdência privada. Que coisa, cara. E aí eu já vendia plano empresarial. Então eu ia visitar grandes empresas para desenhar planos de previdências para aquela empresa. E sempre a minha parte comercial foi consultiva, que era muito mais escutar do que falar. Ou seja, entender a necessidade do cliente para desenhar uma solução para isso. Sim, que legal. Perfeito, cara. Isso. Perfeito. Aí em 2010 fui fazer um treinamento, um processo de imersão de 3 dias, chamado Leader Training, já ouviu falar? Não. Então, é um treinamento que existe aqui no Brasil desde a década de 80. Hoje tem diversas... Nossa, é bastante. Bastante. Então, ele é um treinamento que surge no Japão, pós Segunda Guerra Mundial, onde que ele veio como... para ajudar a reerguer o país através dos próprios empresários e líderes. Ou seja, desenvolver a autoestima desses caras. E que ajuda, né? Porque o Japão, que ajuda, imagina. Isso. Então, é um treinamento que chegou aqui no Brasil na década de 80. E é um processo bastante profundo de autoconhecimento. E quando eu fui fazer... Lá eu fui contrariado, eu não acreditava nessas coisas, achava que processo de autoconhecimento, autoajuda... Cabeça, né? Eu tinha uma crença, eu falo assim... É a minha crença do Bruno até 2010. Sim. Que esses processos e terapia, autoajuda, era para pessoas fracas ou pessoas que tinham problema. Sim. Essa era a minha crença. Como eu não me enquadrava nisso, eu nunca queria fazer nada dessas coisas. Saber, E a Paula, minha esposa, tinha feito em 2008, já começou a trabalhar dentro do treinamento e falava, você tem que fazer. Eu falava, eu não quero fazer, não serve para mim. Estava trabalhando, bem sucedido e tudo mais. No que eu considerava ser bem sucedido, que era crescer na carreira, ter dinheiro e tudo mais. E aí, quando eu fui fazer, aí eu me encontrei comigo mesmo, na minha essência. Pude identificar as minhas limitações e sair de lá completamente apaixonado. Sim. E aí, eu falei, eu quero trabalhar com isso. E aí eu fui fazer as formações. Então, na época eu fiz... A minha base mesmo é a programação neurolinguística, a PNL. Já ouviu falar? PNL, claro. Então, a minha base... na área comportamental é a programação neurolinguística. Lógico que depois disso eu fiz muitos cursos e ainda continuo fazendo diversas especializações. Mas a minha área, assim, que eu sou apaixonado é a PNL, que ela bebe da grande maioria das escolas da psicologia. Sim. Né? Então eu falo assim, não sou formado em psicologia, mas quando eu sento com um psicólogo para conversar, de tanto já trabalhar com isso na prática e de tanta experiência que eu tenho, o conhecimento já é bastante vasto. Pô, cara, sensacional. E isso é uma coisa que, por exemplo, você já teve toda a vivência em empresas, você trabalhou com essa coisa da venda, você trabalhou com essa coisa comercial, mas eu imagino que você também deveria ali já, aquela coisa, a sementinha já estava meio crescendo dentro. Pô, mas isso aqui nessa empresa, você sentia isso também quando você já ia nas empresas fazer fechar os... Eu sempre fui, até falo, quando eu tô com a Paula desde 2005, né? E a minha principal característica quando eu conheci ela era fazer a escutativa, que eu era... Cara, eu gostava de ficar ouvindo, ajudando as pessoas, era conectado com muitos meus amigos, eu era o principal ouvinte que dava conselho. Que dava conselho, é mesmo? Mas fala lá com o Bruno que vai te ajudar nessas coisas. Mas é impressionante, porque eu nunca tinha percebido isso, só fui tomar consciência. Quando você fez essa... E que aí, legal. E aí foi o grande despertar.
Você é daqui pra de isso. Indaiatuba mesmo? Não, Bruno? tô aqui há 13 anos. Ah, legal. Você veio de onde? São Paulo? Campinas. Campinas. Campinas até 20 e poucos anos. Aí fui trabalhar em São Paulo, um pouquinho em Vinhedo e depois vim aqui para Indaiatuba. E você... Aí, enfim, aí você veio pra cá e aí você falou assim, pô, Rui, eu era bem sucedido e aí eu fui fazer essa imersão aí. Hoje você se considera um cara muito mais bem sucedido do que você era naquela época? Você faz o que você gosta? Muito você faz, mais. E até mesmo o que eu considero ser bem sucedido, né? É. Porque, vamos lá, qual que é o conceito de bem sucedido? É uma pessoa que eu acredito, tá? A definição do Bruno. Então, o que é bem sucedido? Ou seja, você teve êxito, você teve sucesso em algo. Sim. Mas para ter sucesso, você precisa estabelecer aonde que você quer chegar. E quando que você chega lá, você é bem sucedido Sim, nisso. aí você pode falar sobre... Então, eu, nesses últimos 15 anos, eu gosto muito de um olhar filosófico sobre o que é a vida. E aí eu fui definindo o que é importante para mim. Então, por exemplo, nesses processos que eu fiz de autoconhecimento, eu entendi que para mim morar perto da natureza e ter uma conexão muito próxima com a minha família... Então, isso em 2010. Minha filha tem 11 anos. Então, essas decisões... E agora meu filho vai fazer 6. Então, quando eu tomei essas decisões, nem filho eu tinha. Mas eu já... vislumbrava isso, né? ter uma vida onde que eu tivesse conexão com a natureza e estivesse perto dos meus filhos e pudesse acompanhar a criação deles. Então, isso é um valor de vida, que se eu vivo isso, me considero uma pessoa bem-sucedida. Claro. Certo? Eu acredito, crença do Bruno, que quando que a gente se conecta na nossa essência, a gente se conecta com algo muito maior e a nossa vida começa a ter mais clareza de sentido do que a gente veio realizar nessa experiência humana. Então, eu acredito que quando que a gente se conecta com a nossa essência e vive isso, a gente transborda isso para a nossa família e para o nosso entorno. E o nosso trabalho é o nosso grande servir para o mundo, ou seja, é o que eu devolvo para a sociedade, certo? Então, nesse sentido, eu percebo cada vez mais, na minha busca, na minha essência de quem eu sou e o que eu vim realizar nessa experiência humana, a minha conexão com o meu mundo, meu pequeno mundo, que é minha família e essa sociedade que está em volta de mim. E aí, quando que eu vou para o meu trabalho, eu vou muito leve, que eu vou para o meu servir. E aí eu fui percebendo que quanto mais valor eu agrego para a vida das pessoas, mais eu recebo em troca disso. E me torno mais bem-sucedido. Então, nesse sentido, hoje eu me considero uma pessoa bem-sucedida. Bruno de 2010. Só queria me desenvolver profissionalmente e financeiramente. Sim. Você vê e eu me considerava bem-sucedido. Você vê como são as coisas. Então, né? a gente vai aprofundando no nosso nível de consciência, de autoconhecimento, os valores da vida vão mudando. E aí os nossos objetivos, o que dá sentido para a nossa vida também muda. Então hoje eu me considero extremamente bem-sucedido com o que eu tenho hoje. Mas também tenho muito clareza de onde que eu vou chegar. Então eu percebo que hoje eu tô no caminho. Lógico. Isso falta muito nas pessoas, né, cara? As pessoas não têm muito aquela coisa, a clareza do que elas querem, e isso Os estudos mostram que 97, 98% da população não tem objetivos bem definidos de vida. Você vê que coisa. É muita coisa, bicho. Não é uma coisa simples. É metade da população. Não, negativa, quase tudo. Impressionante, né? Impressionante. Vou trazer outro dado estatístico que eu usava isso para vender plano de previdência. E hoje eu uso desse estudo que foi refeito e os resultados são os mesmos. Depois de 40 anos de trabalho, 95% da população precisa continuar trabalhando ou precisa de ajuda do governo ou de outras pessoas para conseguir sobreviver. Para conseguir sobreviver, cara. Então, você percebe o porquê que isso acontece. Tá bom, você pode falar da desigualdade, falta de acesso, recurso, falta... Tudo bem, tudo isso. Mas grande parte... Então, eu não estou falando da metade, de 1/3, eu estou falando de 95% da população. Coisa, então, eu estou falando dos menos favorecidos, mas também estou falando da classe média e tudo mais. Então, o que faz uma pessoa trabalhar durante 40 anos e depois disso precisar continuar trabalhando ou precisar de ajuda do governo, de pessoas para conseguir sobreviver? Falta de objetivo, de planejamento, de organização. Não tem a dúvida. Que coisa louca, né, cara?
Então, falta a consciência disso. Vamos lá. O que eu percebo? O que limita a grande maioria das pessoas? E aí a gente vai falar da pessoa física, mas também vai falar do empresário, do líder e tudo mais. São duas crenças, de não merecimento e não capacidade. As pessoas acham que não merecem mais. Ou não mesmo, se sente as pessoas têm isso. Bruno. Que coisa, né, cara? Sei. Mas por que será, né? Aquela coisa... porque provavelmente é alguma coisa enraizada que vem do passado, né? Tá bom. Porque sei lá, né? Não sei, cara. Você não merece isso, você tem que fazer. Porque a gente é de uma cultura do merecimento quando a gente é criança, né? Sim. Só vou te dar isso se você estudar. Só vai poder assistir televisão se você fizer isso. Enfim, a gente é dessa cultura do merecimento. E quando né, que... Então, vamos lá. Vou criar um contexto aqui. Vamos ver se você se enquadra nele. Vamos lá. Imagina... Eu vou falar o Bruno, tá bom? E aí você vê se você vai se enquadrar nisso, tá bom? O Bruno, 5, 6 anos de idade, não conhece muito sobre o que é o mundo, então ele está conhecendo o que é o mundo e muito do que ele conhece é através do olhar do pai, da mãe, da escola, daquele meio social do qual ele convive e tudo mais. E aí ainda ele nem sabe o que é emoção, ele nem sabe tudo isso, essa ebulição que acontece dentro dele, ele simplesmente reage a tudo que está acontecendo aqui dentro, certo? E aí, num determinado momento, sei lá, tá andando no shopping, vê uma coisa que ele queria muito, mas aí ele vai falar pro pai, compra pra mim. E aí o pai fala, não compro. Aí o Bruno não sabe lidar com aquelas emoções, ele simplesmente responde de forma automática. Aí o que ele faz? Começa a gritar, chorar e espernear no shopping. O que você acha que o pai do Bruno falou pra ele? Nossa, você tá louco, né? Que você acha? De chorar, não sei o quê. Começa aquela coisa da briga, né? Isso. De pai com filho, né, cara? Isso. Briga, você não vai ganhar, você tá chorando, você pensa o quê? Aí quando você chora mais, aí frases como engole esse choro. Engole esse choro, é que o filho meu não chora. Filho meu não chora. Se continuar chorando, eu vou te dar motivo pra isso. Se é isso, aqui. Então, ou seja, você tem permissão pra sentir? Não, aí que tá, cara. Esse é o negócio. E aí a gente começa a entender e dar uma definição errada que autocontrole é que a gente precisa suprimir as nossas emoções e jogar para debaixo do tapete. Ou seja, eu não tenho permissão de sentir. Entende? Aí você vai falar, pô, Bruno, então você está culpando o nosso pai, nossa mãe? Não, porque eles não estavam há 40 anos atrás num podcast falando sobre inteligência emocional. Ou seja, não existia, uma coisa recente. Mas a gente precisa entender que o que a gente vivenciou lá atrás está ditando o nosso padrão de pensamento, de comportamento e de sentimento. Sim. Então, muitas vezes a gente não teve essa autorização, essa permissão para ser o que a gente queria ser, para sentir o que a gente precisava sentir. Então, a gente traz isso pro produto, muitas vezes. Não tenha dúvida. Aí você, sei lá, tirou nota 5, 4, o pai brigava. Sim. Aí você tirou nota 10. O que o pai falava? Não fez mais nada com sua obrigação. Você só faz isso na vida, né? Ou seja, eu tô enaltecendo ou tô dizendo que você não é capaz? Você tá colocando você ali embaixo. É duro, cara. Isso. E eu te fazendo assim, abrindo meu coração mesmo. Meu pai, né? Saudoso pai, falecido há 2 anos. Meu pai era uma pessoa extremamente agressiva e eu apanhei muito na minha infância. Graças a Deus, hoje é difícil a gente ver algum pai, mãe que bate, mas meu pai batia muito. Enfim, a história é até longa, assim, complexa. Entendo isso, que não dá para preocupar tudo, mas com certeza isso me moldou de uma maneira que não deveria ter moldado. É o que você falou. Sim. Hoje nós estamos aqui, hoje a gente tem acesso à informação, hoje a gente tem muita coisa. A gente pode fazer uma terapia, como você falou, que é fantástico. Você pode fazer uma série de coisas que podem te ajudar como pessoa, como profissional, Sim. enfim, né? Mas sempre tem essa origem, né, Bruno? Sim, e aí a gente precisa trazer a autorresponsabilidade. Eu preciso desenvolver conhecimento, competências e habilidades para olhar para tudo isso. E entender aquilo lá atrás, Sim, né, cara? Eu preciso. Só que assim, a grande maioria das pessoas quer rejeitar a própria história. Não. Não, eu não aceito. Não tem como aceitar. Isso já aconteceu. Já aconteceu, cara. Agora é assim, ó, o que eu tiro de aprendizado com isso? É isso aí. E talvez na maior dor tá a maior solução, tá a sua maior força. Exato. Ou seja, né? Então, eu tenho uma frase muito famosa que diz assim, ó, não importa o que a vida fez com você,
Importa é o que você faz com o que a vida fez de você. Ou seja, eu preciso tirar aprendizado disso. Porque eu acredito que essa experiência humana, um dos grandes objetivos e propósito é evoluir. Ou seja, eu não consigo mudar o meu passado, mas eu consigo mudar o significado. Então, se eu entendo e também tenho empatia pelo meu pai, eu posso não concordar dele ter batido em mim, mas eu posso entender por que será que ele fez isso. Sim. Qual que era a intenção positiva? Será que ele não fez isso por amor? Será que não era a única forma que ele tinha de se sentir seguro que ele estava criando de verdade um filho, um homem com valores e tudo mais? Não tenho a menor dúvida. Eu posso questionar o método, mas eu não posso questionar qual que era a intenção que tinha por detrás disso tudo. É verdade. Entende? Então, quando que eu olho com compaixão por tudo isso... Muda totalmente. Muda totalmente. E se eu não estou aberto a olhar para tudo isso e eu fico negando, a vida vai me mostrar que eu vou começar a repetir. Porque foi assim que eu aprendi. Então, se eu não consigo aprender com isso e evoluir, eu vou repetir. Vai repetir. Então, vamos lá. Meu pai não era um pai presente, só trabalhava, ou meu pai me abandonou porque separou da minha mãe e eu... tenho raiva e rancor do meu pai por causa disso. E aí eu crucifico o meu pai por tudo que é e tudo mais. E aí eu prometi pra mim mesmo que eu vou ser totalmente diferente com meu filho. Aí você vê pais dentro de casa com o filho brincando e ele no celular. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É verdade. Você acha que ele consegue se conectar com o filho? Sim, não consegue. Não consegue. Sabe por quê? Porque ele tem ainda a dor dele de criança que ele precisa resolver com o pai dele. Então ele não consegue se conectar com o filho. Entende? Então é sobre isso. E aí quando que a gente fala da empresa, quando que a gente fala do empresário, do líder, é um ser humano. Eu vou falar, aproveitando essa história de pai com filho, vou falar do Tanaka, do Eduardo, que é nosso... tô na minha, tô nessa. Eu comecei ontem a fazer um negócio aqui. Vou falar pra você do Hyakusen, Dojo Hyakusen, com o método Kyokushin de Karatê para pais e para filhos. É sensacional. O Tanaka veio aqui, contou, a coisa da saúde mental é fantástica no esporte, né, Bruno? Sim. Tem muito isso. E lá o Karatê, cara, a arte marcial tem muito isso, a gente sabe disso. Você citou o Japão agora há pouco. A família do Tanaka trouxe toda a tradição do Kyokushin, que é um estilo de karatê há 57 anos. O vô dele trouxe. Mas vamos ouvir o recado dele aí que ele tem para falar pra gente, né, meu caro Lucas Cardoso? Então vamos lá, vamos ouvir o recado do Tanaka. Tudo bom, pessoal? Aqui é o Eduardo, da Hyakusen Dojo. E aqui é a Senpai Fernanda. A gente está aqui para apresentar um pouquinho do nosso dojo, para convidar vocês também aqui a virem conhecer a gente. A gente está localizado aqui na Secap, na Francisco de Paula Leite, ou na Geraldo Hackman, em cima da loja Montreal, ou em frente à loja Sérgio, de calçados. E hoje a gente vai ter aqui um treinamento com as crianças, então a gente tem crianças aí desde 4 anos, até uns 10, 11 anos, e eu espero que vocês gostem. Aí temos crianças aí de várias graduações, e espero que vocês gostem também. Vem aqui conhecer a gente. Obrigado, viu, Tanaka? E tá aí, então, as informações na tela para você agendar sua aula experimental gratuita com o pessoal lá do Hyakusen Dojo, para você fazer karatê e treinar. Você vai ter certeza que você vai gostar, você com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, vá lá para homens, para mulheres, para crianças. Então, tá dado o recado, meu caro Tanaka. Brunão, estamos aqui com o Bruno da Parque, esse trabalho sensacional que faz você e tua esposa, que, aliás, trabalha com você desde o começo nessa história da Parque? Ela começou antes. Ela que foi... ela verdade, que fez treinamento lá em 2008. E que veio pra você e falou, mas você precisa fazer. E aí depois a gente trabalhou num instituto durante 10 anos. E desde 2020 que a gente montou, né, seguiu com o nosso caminho. E aí, a partir de 2020, a gente teve a grande possibilidade de criar treinamentos com a nossa essência e também, como a gente foi beber de muitas fontes, de juntar muito do que é o nosso próprio de desenvolvimento humano, trazer isso para dentro dos nossos treinamentos. Quem quiser fazer contato com você direto, qual é a maneira mais fácil de levar para a empresa dela, fazer essa mentoria sensacional? Gente, eu tô falando, não é essa coisa de... Porque tem os coach, infelizmente o negócio do coach virou um negócio meio fajuto, né? Não todos, gente, pelo amor de Deus. Mas tem uns coach que tá louco, né, Bruno? Não é negócio de coach. Isso aqui é muito maior do que
simplesmente um treinamento. É uma mentoria muito legal, tenho certeza que você vai gostar. Como é que a pessoa pode saber mais? Lá pelo Instagram Acho que mesmo? o caminho Bruno? mais fácil é o Instagram. Bruno Sintra Oficial. Bruno Sintra com S, Com C. Oficial. Isso. O Lucas pôs na tela pra gente aí. Isso. Lá você tem todas as informações. Quem quiser saber mais, fala, pô, Bruno, me explica mais. Você vai, conversa, explica. Isso. Algo que a gente faz muito quando a empresa tem a necessidade, e é uma das grandes expertise nossa, é fazer um bom diagnóstico. Pensa o seguinte, você vai num médico, tá? Então você está com um problema e que você precisa fazer a cirurgia. A parte mais importante é saber fazer um bom diagnóstico para dar o direcionamento correto da solução. Então isso é algo que a gente faz quando vai ser um trabalho em company, ou mesmo, muita do primeiro contato, os primeiros contatos que eu tenho com o empresário, ali a gente vai se encontrar 1, 2 vezes para eu conhecer muito bem entender essa essência, dele, da empresa, para dar um melhor direcionamento, certo? Seja a formação aberta que a gente tem ou desenvolver um trabalho dentro da empresa. Legal. Então, aqui a gente tem empresas que a gente já tem parceria há anos, que é onde a gente se torna um parceiro estratégico da empresa. Ou seja, um pilar fundamental que é cuidar de pessoas. Entendi. Tem uma frase que é do Simon Sinek, que é um escritor inglês, que ele fala muito sobre liderança, e ele fala o seguinte: 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus fornecedores são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Então a gente se torna um pilar estratégico para esse empresário ou para essa empresa, para desenvolver todo o conhecimento sobre pessoas. Então, e a analogia é, o empresário, o líder, pensa que ele é um maestro, certo? De uma orquestra. Como que funciona? O maestro, ele sempre está voltado o seu olhar para a orquestra toda ali. E de costas para o público. E costas para o público. Ou seja, o líder, ele não cuida de resultados. Perfeito, exemplo. O líder, ele cuida de pessoas e pessoas geram resultados. Elas que geram resultado para lá. Isso. Então, o olhar dele tem que ser direcionado para pessoas. Pô, perfeito, cara. Conheça mais, saiba mais, então. Vale muito a pena você como pessoa, como profissional, né? Você vai se redescobrir, pode ter certeza. Se é que você já se descobriu. Você vai ou se descobrir ou se redescobrir, né? Entre em contato com o Bruno. Bruno Sintra Oficial. Bruno com C. No Instagram, troca uma ideia com o Bruno. Eu tenho certeza que ele vai fazer um diagnóstico teu, da tua empresa, da tua liderança ou não. E também, se quiser, em outubro já começa então uma nova turma aí do Líderes Fora de Série. Correto. E lá também, lá no teu Instagram mesmo, a pessoa também já sabe. Isso, Bruno, eu quero fazer, quero lá tem nessa todas as turma. informações. Tem tudo isso. E é um negócio muito descontraído, um negócio bacana também, né, Bruno? Vocês mexem com essa coisa, lógico que é um negócio muito sério, mas é uma coisa descontraída também, descontraída, né, cara? Eu vi lá pelo Instagram, que é bem divertido. A base do trabalho das dinâmicas é a andragogia. Pedagogia como a criança aprende. Sim, na escola normal. Andragogia como o adulto aprende. Ah, é isso? Eu não conhecia isso. Andragogia? Vivendo e aprendendo. Então, como que o adulto aprende? Fazendo. É fazendo. Então, tem a teoria diz o seguinte: como que a gente se comporta num jogo, que é o nosso estado natural, é como que a gente se comporta na vida. Mas, muitas vezes, a gente vai podando ali uns comportamentos. Você falou uma frase, desculpa te cortar, que eu falo a vida inteira. Eu sou um cara do futebol, que eu comecei, na verdade, o rádio não era, foi uma segunda opção na minha vida, graças a Deus, o rádio, TV e tal. Mas o futebol foi a minha primeira opção da vida. Então eu falo para as pessoas o seguinte, com todas as minhas experiências de futebol, inclusive hoje com a Soccer Experience, que é da minha família, eu falo o seguinte: quer saber como... Não dá para saber das mulheres que nem toda mulher joga bola. Quer conhecer uma pessoa? Veja como ele joga a bola. Não é isso, Bruno? É isso. Então, primeira pessoa que concorda comigo. Não exatamente, é verdade, exatamente isso. Padrão. Então a gente usa um pouquinho do lúdico, muito sério, mas para que possa emergir os comportamentos. Ou seja, essas simulações empresariais a gente traz através de jogos, de dinâmica, onde que os participantes têm que realizar, têm que fazer e vai dar um resultado ali no final. Mas vai escancarar os comportamentos, a forma de liderar, de se comunicar, como que ele toma a decisão, e ele vai poder se perceber. É verdade. O que está acontecendo naquele jogo, que é um laboratório, mas que está acontecendo ali no dia a dia. Pô, perfeito. Então é assim que a gente trabalha. Faço a dinâmica,
Aí a gente chama de debrief técnico. Debrief, ou seja, o que aconteceu aqui que está acontecendo lá fora. Sim. Ele toma consciência disso e, a partir disso, o plano de ação. Que legal. Então, onde que eu gero engajamento? Isso já vale para todos os líderes e empresários. Quer gerar um dos pilares para você gerar engajamento com a sua equipe, certo? É você explicar o porquê. Então, ou seja, qual que é a razão pela qual ele tem que fazer, certo? Você tem que demonstrar importância, explicar tudo isso, mas dar a oportunidade dele trazer o ponto de vista dele, dele participar. Então, você está com um problema na sua empresa. Talvez você saiba a solução, mas se você perguntar para ele, o que você acha disso? Se você tivesse que tomar a decisão, qual decisão você tomaria? Sim. Por que você tomaria essa decisão? Legal. E aí você pode complementar com o seu ponto de vista e aí juntos construir um plano de ação. Claro. Nesse sentido, ele fez parte da investigação, da solução do plano de ação. Então, ele se engaja muito mais do que simplesmente você falar aqui, ó, esse problema, precisa fazer isso, vai lá e faz. Então, quando que a gente põe a mão na massa, quando que a gente participa, quando que a gente é ouvido, é uma forma da gente se engajar. Então, lá dentro do processo, a gente faz muito isso. Muito legal. Cara, sensacional. Faça contato com o Bruno, então. Você que está precisando como pessoa ou também para sua empresa. Vai ser muito legal. Tenho certeza que vai mudar a sua vida e o seu ponto de vista das coisas. Brunão, obrigado, irmão. Valeu. Sucesso. Vamos voltar. Você vai voltar mais aqui? Você Bora. vai contar mais pra gente? Deixa começar a próxima turma. Tá bom. Depois que você der o start, aí você vem aqui pra contar mais histórias. Precisamos fazer um programa só com histórias curiosas, né? Deve ter muitas, né? Muitas. Não tenha dúvida, cara. Bruno Sintra, oficial, lá no Instagram, pra você saber mais. Esse trabalho muito legal, essa mentoria que vai, com certeza, trazer grandes frutos pra você aí e pra todos os seus, pra todo mundo que tá aí embaixo do seu guarda-chuva. A gente sempre volta com Quem Pode Mais aqui, trazendo pessoas interessantes, relevantes e importantes na nossa cidade e na nossa região. Um grande abraço, até o próximo. Valeu. Obrigadão, viu? Obrigado.